Então dá só uma olhada, galera. Falei pra vocês que ia mostrar o que estava sendo impresso, né? Então, eu já imprimi a outra peça, já tirei e coloquei para imprimir de novo, né? Aí deixei imprimindo, ó, o mesmo G-Code, aí do nada ela se perdeu ali e começou a dar esse erro, ó. Eu me distraí, saí para resolver umas coisas na rua, quando voltei, aí ó, tudo fora. A peça como ficou, né? Não terminou de imprimir, tudo fora. Mas já coloquei outra para imprimir, ó. Já tá imprimindo outra ali. Então, ó, guarda aí que eu vou falar um pouquinho por que costuma acontecer isso daqui. Uma das causas, né? Existem várias causas que pode acontecer isso, mas uma das causas, que é a que resolveu no meu caso aqui, né? No meu caso. Então, vou passar a dica aí pra vocês. Fala galera, começando mais um vídeo do canal agora, Fala Hightech, o seu canal de tecnologia. Então, como vocês viram aí, tava fazendo uma impressão e do nada ela começou a imprimir totalmente fora, perdeu ali a configuração que estava imprimindo, começou a imprimir no ar e ficou aquela bagunça que vocês viram, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o porquê que acontece esse tipo de erro, né? Uma das causas que pode acontecer isso, vir a causar esse tipo de erro. E vou também mostrar alguns sites para vocês que vocês podem baixar alguns modelos de peças que você pode estar imprimindo para alguns clientes de vocês, ou uma forma que vocês podem também fazer um dinheirinho a mais com a sua impressora 3D. No caso, essa peça que eu estou imprimindo é uma peça de cliente, tá? Ele pediu para me imprimir essas peças, ele pediu um total de 56 peças mais ou menos, se eu não me engano. E já está quase no final, ainda tem algumas peças para fazer, mas acabou acontecendo isso. Então, vou passar algumas dicas aí para vocês, então vamos fazer o seguinte, enquanto roda a vinheta, já se inscreve aí no canal. Então vamos lá, agora que vocês já estão inscritos no canal, por que acontece isso daqui? Vocês estão doidos para saber por que acontece esse tipo de erro, né? Realmente, não é um problema da impressora, não é um problema na realidade de praticamente nenhuma impressora, tá? Isso daí é um erro ocasionado na configuração, que ela se perde ali, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Mas antes de começar a falar sobre isso aqui, deixa eu deixar até aqui, ó. Por sinal, eu estou utilizando a impressora aqui, a Core A3V2 da GT Max 3D. Já venho utilizando há algum tempo e está funcionando sem problema nenhum, tá? Esse erro não é ocasionado pela impressora. E antes da gente seguir nesse vídeo, se vocês procuram filamento de qualidade, já entra no site da GT Max 3D, coloca lá o nosso cupom agora, FalaGT, que com ele vocês têm 10% de desconto na compra de qualquer filamento. Mas vamos lá, antes de começar a falar sobre esse problema que vem ocasionando aí, que você está imprimindo de repente do nada, ela começa a imprimir no ar, ou ela se perde ali na configuração, eu vou mostrar para vocês alguns sites que vocês podem estar utilizando para baixar alguns modelos para estar imprimindo tanto para vocês, para utilizar aí na sua residência, na sua empresa, como também para vender na internet, né? Você pode ir lá criar naquele site Shopee, né? E fazer vendas por lá, pelo Mercado Livre também, sem problemas nenhum. Mas você tem que tomar alguns cuidados qual a peça que você vai escolher para vender e analisar se pode vender essa peça, se tem direito a vender essa peça, se não, ninguém vai bloquear ali ou vir te cobrar futuramente. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar alguns sites para vocês e depois eu falo um pouquinho mais por que ocasiona esse tipo de erro. Então pessoal, é o seguinte, já estou aqui na frente do computador. Então, mostrar para vocês alguns sites, né, que dá para vocês baixarem vários arquivos para fazer impressão. Mostrar, no caso, dois sites aí que eu utilizo bastante. Depois, no outro vídeo, eu mostro mais alguns deles, tá? Mas mostrar basicamente dois sites que eu utilizo bastante para baixar alguns arquivos aí de impressão, que é bem legal para estar utilizando, tanto para fazer impressão para você mesmo, como para vender algumas impressões, mas aí você tem que analisar se você pode ou não vender aquela peça. Então, ó, para começar, um dos mais conhecidos, acho que muitas pessoas já devem ter visto até em outros sites, né? Mas vou reforçar aqui novamente, que é o Thingiverse, que é o quê? É o www.thingiverse.com. Então, esse é um dos sites, tá? É da MakerBot. Então, tem aqui, ó, tem várias peças para você imprimir. Você pode aqui configurar os mais populares de 30 dias, de 7 dias, deste ano, de todos os tempos. Então você pode fazer várias configurações. E a pesquisa você tem que pesquisar ele em inglês, tá? Então você tem que fazer alguma pesquisa em inglês. Em algumas coisas em português ele traz também. Mas o legal é você fazer a pesquisa em inglês para ele trazer mais informações, mais conteúdo aí para vocês. Mas vamos aqui, ó, já nessa primeira tela que ele está mostrando, vocês estão vendo que ele tem várias opções, né? Ó. Tem vários desenhos aí. Ele está configurado para os mais populares durante esses 30 dias, né, nos últimos 30 dias. Mas eu posso vir aqui, ó, dos últimos 7. Ele me traz outras peças aí para imprimir. E só para vocês terem uma ideia, tá? Vamos supor que você quer imprimir
um cesto de lixo aqui, ó. Ele tem esse cesto de lixo, parece um carrinho de lixo, né? Aquelas lixeiras, né, de rua. Então eu entro nela, então cliquei aqui. Ele me traz o desenho, ele está mostrando aqui, né? Pode ver que é tudo em inglês, ó. Trash can with moving, with moving wheels, né? Wheels, não manjo muito de inglês, né? Mas tá aí, ó. Então você pode passar, você vai ver como que vai ser impresso. Então, ó, essa aqui seria a tampa, né? Isso aqui é a rodinha e o cesto em si. E ele fica dessa forma aqui. Então, vamos dar uma olhada como que funciona, tá? Aqui embaixo, se arrastando para baixo, ele tem várias informações, ó, configurações de impressões, foi impresso numa Creality, numa Ender 3, não foi utilizado Rafts, não foi utilizado suporte. Resolução ele colocou como 0, mas então fiquem aberto aí para você colocar um tipo de resolução que você quer, 0.1, 0.15, 0.2, você escolhe o tipo de configuração nesse caso. Aí em fio, ó, preenchimento, ele colocou 10 a 15%, realmente não precisa tanto, porque vocês vão ver que é uma peça que não é muito grossa, né? Então 10 a 15 já é um preenchimento bem legal, ainda mais dependendo de qual preenchimento você vai escolher. Tipo de filamento, a marca que foi utilizado aquele chinês, o Esan, né? A cor, orange e black, então tá aqui, se você ver nessa primeira foto, ó, o laranja e o preto aqui. Então ele traz várias informações, ele utilizou PLA. Aí aqui, ó, tá vendo? Aqui ele não colocou 0 de resolução, mas aqui embaixo, ó, ele tá falando, ó. Modelo tal, 0,45 linhas, com 0,2 milímetros de layer, ó, então a altura de camada ele utilizou 0,2. O primeiro foi 0,3, dimensões, ó, o tamanho que ele fez a impressão e o pós-impressão como que ficou, ó. Então ficou bem legal, né? Bom, então o que vocês têm que observar é o que? Nessa parte aqui, ó, de licença, ó, ele tem aqui, ó, Creative Commons, que tá aqui, Attribution, então foi atribuído a alguém, né, no caso, ó, se a gente clicar nessa opção, ele vem explicando, ó, o que seria esse Attribution, né? Aí ele vem lá, te dando todas as informações, ó. Se tem alguma restrição, o ruim é que é tudo em inglês, mas aí você faz o seguinte, você copia aqui o que ele está falando, joga num site ali de tradução, ó, você deve dar crédito apropriado, fornecer um link para a licença e indicar se foram feitas alterações. Você pode fazê-lo de qualquer maneira razoável, mas não de forma que sugira que o licenciamento endossa você ou o seu uso. Então tá vendo? Ó, ele está te trazendo várias informações do que você pode ou não fazer com essa peça. Então, mesmo que ele aqui não tenha nenhuma informação que não pode ser vendido, ele já está falando que foi atribuído a alguém. Então, você tem que tomar um certo cuidado aí se você vai pegar essa peça para fazer para venda, tá? Vou mostrar uma diferença de uma peça que já vem de cara falando que não pode. Vamos pegar, acho que essa daqui deve ter, ó, esse articulado. Essa centopeia aqui, né? Então, ó, tá aqui a centopeia, ele mostra como ela está sendo impressa e tudo mais. E é bem legal essa centopeia, porque você imprime ela vai de uma vez só e depois ela fica se mexendo. Que nem aquele dragão, um dragão que eu... Se não me engano, acho que eu gravei um vídeo do dragão, se eu achar, vou deixar aqui em cima pra vocês. Então é bem interessante, mas ó, você vem aqui embaixo, ó. Ele já fala aqui, ó, Creative Commons, atribuição, tal, da pessoa, não comercial. Se eu clicar aqui em não comercial, o que ele já vai me falar, ó? Quer ver, ó? Aqui, não comercial. Então, deixa eu copiar aqui para vocês. Aqui, ó. E vou jogar lá para traduzir. Olha lá, não comercial. Você não pode usar o material para fins comerciais. Ou seja, essa peça do Thingiverse, você não pode pegar e imprimir ela para venda. Então, vocês têm que ficar bem ligeiro nessas opções, no que está marcando aqui, caso vocês fossem baixar essa peça para fazer a impressão e vender. Tá? Então você tem que atribuir a pessoa e não pode vender. Então é uma peça só para você, para uso pessoal. Ele forneceu aqui, você baixa, imprime e tem na sua casa aí, ou na sua empresa. Mas para venda não pode. Então tem que tomar cuidado com essas observações que o site mostra. Mas esse é um site bem legal, tá? Ele é um dos mais completos aí que tem hoje para você baixar várias opções de produtos aí para impressão, né? E ó, tem até um aqui que eu até achei interessante lá, micro PCB suporte KUKA. Ó que interessante, hein, ó. Isso aqui é legal que você faz a impressão, aí você vai soldar alguma peça, você prende ali, ó, com esses pregadorzinhos, né? E essa peça fica segurando a parte onde você vai fazer a solda. Então eu achei bem interessante, ó.
Agora eu vou mostrar para vocês um outro site que eu uso bastante, tá? Que é o IEG. Então tá aqui, ó. Esse daqui é o ieg.com. Então é www.ieg.com, vai estar aqui embaixo na descrição também. Então olha, ele tem várias impressões e o legal desse site é que ele não utiliza só do IEG, ele pega de vários outros sites que tem na rede aí. Ele vai trazer do Thingiverse, ele vai trazer do próprio IEG, vai trazer de vários outros sites. Então, por exemplo, ó, só para vocês terem uma ideia. Vamos supor que eu abra... Deixa eu ver, ó, tá vendo? Tem várias peças diferentes, bem legais, né? Então vamos supor que eu abra esse carrinho aqui, ó. Então eu passei o mouse em cima, ele já está mostrando que ele é livre, tá? É free download, eu não tenho que pagar por ele. E ele está onde? Ele está no site Thingiverse. Então se eu clicar nele, olha para onde ele vai? Para o Thingiverse. Então ele é bem legal, ele faz uma pesquisa geral, é bem bacana, né? Agora voltando para ele, ó, deixa eu mostrar um outro, ó. Ó, esse carrinho. Esse carrinho onde é que tá? Ele está no Cults, que é um outro site também de impressão 3D, mas ele tem mais coisa para venda lá, mas tem algumas free também. Mas por exemplo, lá, ele já vem escrito Download for Sale, então seria para venda. Se eu clicar nele, ele vai abrir o site do Cults e ele vai me trazer as informações, ó, do carrinho aqui, como que ele é, várias informações do carrinho, e ele já traz também o preço, ó, R$ 48,30 para baixar esse STL aqui para fazer a impressão. Então você tem como comprar também algumas impressões, ó, bem bacana, né? E fora isso daí, ele te traz vários outros, né? Deixa eu ver se ele aparece algum outro aqui para mostrar, ó. Ó, Pin Shape. Então tá aqui, ó, é do Pin Shape. Essa peça é free. Olha aí que bacana, fazer um carrinho de controle remoto, ó. Então esse STL, ó, Car Frame 2, Robot Car Experience. É um experimento, né? Então por isso provavelmente que deve estar free. Mas tá aí, ó. Carrinho a pilha. Você faz a impressão toda a base dele, né? Toda a base, o frame dele, ele chama como frame car, né? Mas toda a base dele vai montando, ó que interessante, bem legal, né? E te dá várias fotos como o que você vai fixar, precisar ali, né? E aqui embaixo, ó, tem toda a descrição do que foi utilizado em inglês também, o tamanho do arquivo, tudo mais, ó. É um STL e ele é free. Tá aqui, ó. Free só está atribuído ao nome de alguém que criou, né? Mas tá aqui, ó. Igual lá no Thingiverse, né? Olha lá, CC que é Attribution, né? Então é bem interessante também. Mas então, para vocês terem uma ideia, tem vários sites que vocês podem baixar. Só tem que tomar cuidado realmente com essas observações. No caso, ó, esse daqui, por exemplo, não apareceu aqui embaixo. Deixa eu mandar atualizar. Tá com erro nesse link, ó, não apareceu, mas ele está escrito aqui embaixo, ó. Foi somente atribuído e Creative Commons, né? Licenciado por Creative Commons. Então tá aí, ó, não teve, mas vamos ver, por exemplo, esse aqui, ó. Só para lembrar vocês aí, ó. Aqui embaixo, ó lá, não pode ser vendido. Então tem que ficar observando essas opções, né? O que pode, o que não pode. E às vezes mesmo que não tenha esse símbolo aqui do cifrão com o risco, tem que tomar cuidado se não está atribuído a alguém, se a pessoa não quer direitos ali porque está no nome dela. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Então espero que vocês tenham gostado aí. Bora falar um pouquinho agora daquele erro que eu tive durante a impressão. Bom, então vocês viram que tem bastante site aí, bem legal, tem bastante peças para você baixar, para você analisar se pode ou não vender essa peça, né? Se tem um bloqueio ali, se ela informa que ela é proibida a venda, né? Reprodução para venda dessas peças. Mas é bem interessante para vocês pelo menos já terem um conhecimento de alguns sites, pelo menos para você que está entrando nessa área de impressão 3D. Eu utilizo bastante esses sites até hoje, tá? E algumas coisas eu utilizo também, passar uma dica aqui, hein? Você entrar no Telegram, às vezes você consegue algumas coisinhas a mais, até uma ajuda ali de algumas peças que você procura em específico, tá? Agora vamos falar por que ocasiona isso daqui. Essa peça foi uma peça que um cliente pediu e ele pediu um total de 56 peças aproximadamente, eu não lembro ao certo agora, eu teria que dar uma olhada, mas ele pediu um total de 56 peças. E o que aconteceu? Eu imprimi várias peças, essa peça está sendo feita em ABS, então eu estou imprimindo aqui na Core A3 V2, ela está fechada, está faltando poucas peças, né? Mas eu estava imprimindo essa peça, o mesmo G-Code, aí do nada a impressora pegou e se perdeu ali e começou a imprimir no ar. Então nessa parte a peça ficou certinha e depois, quase no finalzinho dela, aconteceu isso daqui. Eu saí para resolver um negócio na rua, quando eu voltei, tava essa bagunça aqui, né? Então, por que acontece isso daqui?
Uma das coisas que pode ocasionar esse tipo de erro, às vezes não é nenhum erro, tá? Às vezes você passou ali o produto de fixação na mesa, né? Ela tá fazendo a impressão e se a peça virar ou soltar um pouquinho na hora que ela tá fazendo a impressão, às vezes ela não ficou bem presa ali na peça, né? na mesa, então ela acaba soltando um pouquinho. Então ela começa a imprimir fora. Nessa que ela começa a imprimir fora, ela pode levantar uma parte da peça e o bico puxar. Na hora que ele puxa, ele começa a imprimir totalmente fora, porque ele já desalinhou a peça da mesa. Isso é uma das coisas que pode acontecer durante a impressão, tá? Então, isso daí você tem que tomar cuidado. No caso do ABS, você não pode colocar muito fixador na mesa, porque senão vai trincar o seu vidro ali, ele vai começar a dilatar, pode vir a trincar o vidro, porque o que acontece? O ABS, a mesa está a 110 graus no caso. Então o que eu fiz? Aqui eu começo a 110, a primeira camada, depois eu comecei a imprimir a 105. Beleza, não vai ter muita diferença aí. Porém, o vidro ele dilata. Você esquentou ele está dilatando. Mesma coisa com o filamento, ele está quente, ele está dilatando. O ABS é ainda mais do que o PLA. Então, ele está dilatado. Na hora que ele termina a impressão, o que vai acontecer? O ABS ele vai contrair, né? Ele vai começar a esfriar, então ele tende a diminuir. E a mesma coisa acontece com o vidro. O vidro está quente, ele começa a esfriar, ele também vai começar a diminuir. Agora você imagina o seguinte, vamos supor que essa mão aqui é o vidro e essa aqui é o ABS, ele está lá fixo. Na hora que uma peça começa a diminuir, no caso o ABS, e o vidro é como se fosse uma peça puxando para cada lado. Então o que vai acontecer? Ele vai começar a esticar. Se você colocar muito produto na mesa de impressão para aderir a peça ali, para não ter risco dela sair, o ABS ele contrai tanto que na hora que ele estiver puxando junto com o vidro, e o vidro contraindo também, dilatando também, ele tende a trincar o seu vidro, a quebrar ele e grudar pedaços de vidro na sua impressão. Então isso daí você tem que tomar um cuidado na hora de colocar o fixador na mesa. Mas aí o que acontece? Eu não tinha colocado o fixador porque eu já tinha feito várias impressões e eu acabei esquecendo de colocar o fixador. Então uma das coisas que poderia ocasionar é isso. Então foi o que aconteceu. Ele estava fazendo a impressão e como era o mesmo G-Code que eu já estava utilizando, então dificilmente vai ser erro do G-Code, né? Porque eu já havia utilizado ele antes. Não tem como ele... É difícil dar um erro depois. Pode acontecer, eu já vou falar para vocês. Mas então o que aconteceu ali? Eu percebi que quando eu cheguei, a peça estava um pouquinho virada. Então provavelmente, eu coloquei o mesmo agora para imprimir, né? Na realidade, essa aqui já é uma terceira impressão, porque essa daqui deu erro. Eu coloquei uma outra, já ficou pronta, eu já tirei ela. E agora eu coloquei mais uma para imprimir. Então o que aconteceu? Ela virou na mesa. Nessa que ela virou na mesa, o bico puxou e começou a imprimir no ar, porque deslocou a peça. Então, ocasionou esse tipo de erro. Agora, uma outra coisa que pode também ocasionar esse erro, que também é uma coisa bem simples de se resolver, é difícil acontecer, mas que nem... Você copiou ali para o cartão de memória, né? E colocou na impressora, o SD está imprimindo. É difícil acontecer com esse tipo de impressora, porque você está com uma cópia ali no SD, colocou aqui para imprimir, está imprimindo. É diferente de você ligar a impressora via cabo, que pode dar erro no sistema operacional e acabar danificando a sua impressão também. É mais possível dar erro com o cabo, tá? Agora, com o SD é mais difícil, mas não é impossível. Então, o que acontece? Então, vamos supor o seguinte, você copiou o seu arquivo G-Code ali para o cartão. Ele está fazendo várias impressões. Pode acontecer, na hora que a placa está lendo o G-Code, ela deu algum erro na leitura. O cartão de memória deu algum erro, alguma coisa, e ela mandou essa informação para a impressora. Ele leu lá o G-Code e mandou essa informação errada. O que acontece nesse caso? Pode acontecer esse tipo de erro também. A impressora pode se perder porque ela recebeu uma informação errada e ela começar a imprimir fora da onde ela foi configurada para fazer a impressão. E nesse caso pode vir a acontecer de danificar o G-Code, né? Então está sendo feita a leitura e de repente o G-Code deu algum erro, danificou o G-Code ali. O que acontece? Ocasiona isso. Para resolver, é bem simples, tá? Você pega o G-Code, coloca ali no computador. Aí tem um aplicativo, eu devo deixar o nome até aqui embaixo na descrição, se eu não me engano é o SD Formatter, que ele vai fazer o quê? Você vai pedir para formatar esse SD, então ele vai zerar o SD, aí você vai exportar novamente esse mesmo G-Code e colocar na impressora. Ele vai resolver esse erro. Então muitas vezes quando você estiver fazendo uma impressão e do nada ela levanta e começa a imprimir fora, ela se perde ali, muito dos erros, pelo menos eu já resolvi muito dos erros fazendo o quê? Formatando o SD e exportando o mesmo G-Code e colocando na impressora. Pronto, problema resolvido, tá?
Muitas vezes é somente isso que você tem que fazer. Às vezes você acha que é problema na impressora, você vai mexer lá no nivelamento, vai mexer no fuso, vai achar que é o motor de passo que perdeu o passo. Às vezes nem pode acontecer, mas às vezes nem isso é, tá? Às vezes é só o fato de você formatar o SD, colocar e resolve. Então, no meu caso, foi infelizmente que a peça se deslocou ali da mesa e aconteceu isso daí. Já coloquei outra, já resolveu o problema. Então é uma pequena dica aí para vocês, tá? Não é sempre que vai ser isso, pode acontecer muita coisa aí, impressora 3D, infelizmente tem várias coisas, várias novidades daí que você vai descobrir ao longo do tempo, mas isso é só uma pequena dica para vocês que estão começando agora nessa área. Bom, agora eu vou mostrar para vocês que eu já imprimi várias peças, tá? Com esse G-Code estava funcionando normal e de repente deu esse erro. Mas para vocês terem uma ideia que não é um problema em si da impressora, é um problema que pode ocasionar realmente na leitura do G-Code ali, ele se danificou durante muito tempo de impressão e tal, ou às vezes você tem muita coisa no seu cartão de memória, então a impressora está lendo ali, às vezes ela dá algum erro porque está sobrecarregado o cartão, tem muita coisa, então é bom às vezes apagar e deixar só o arquivo que você vai imprimir mesmo. Olha isso, pessoal, já imprimi várias peças, né? Mas infelizmente aconteceram alguns erros aí, ó. Tá aí, ó, várias peças já impressas, né? Quase terminando. Mas acontece, né? Bom, vocês viram aí que eu já imprimi bastante peça, né? Daqui um pouquinho vou terminar essas impressões, graças a Deus, e entregar para o cliente. Mas tá aí, várias peças impressas. Eu só vou pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, porque assim vocês ajudam o canal a crescer e com isso, ajudando o canal a crescer, eu consigo trazer muito mais conteúdo para vocês. Então tá aí, pessoal, vocês viram alguns sites que tem várias peças para vocês baixarem, uma pequena dica aí de como solucionar esses erros que às vezes ocasionam aí na impressora durante a impressão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa aquele seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, galera, valeu!